comentário. Eu já consegui, hoje a internet tá de bom humor, hoje o Instagram tá de bom humor, tá todo mundo de bom humor, gente, que massa! Como vocês estão? Me respondam aí, deixa eu colocar uma luz aqui para vocês me enxergarem melhor. Como estão vocês? Oi, José. Oi, Francisco, Rebeca. A galerinha entrando aí. Bem-vindos e bem-vindas à terceira aula do nosso curso Como Realizar o Sonho de Viver do que se ama, hein? Como é que a gente faz isso, pessoal? Bem-vindos! É muito bom ter vocês aqui nessa noite. Vocês estão fazendo uma escolha, a escolha de estar comigo. E eu fico muito feliz. Então, eu vou começar com um resumão, tá? Um resumão de ontem. O que é que eu falei ontem? Obrigada, Rebeca! Que massa! Luciene, bem-vinda! Dani, bem-vinda! Então, nós estamos hoje na nossa terceira aula, né? E falamos sobre clareza, falamos sobre planejamento, falamos ontem sobre persona, você conhecer a sua persona, conhecer o seu cliente. E eu falei para vocês desde a primeira aula que eu falaria de aspectos conscientes e aspectos inconscientes que influenciam os resultados na carreira, beleza? Só que até aqui eu só falei de dois aspectos que são mais conscientes. Vocês lembram quais foram esses aspectos que eu trouxe assim? Esses aspectos são mais conscientes porque eles estão mais voltados para o mental, eles estão mais voltados para o racional, certo? Minha mãe, Joca, bem-vindos! Se acheguem! E aí, hoje eu vou falar de um aspecto que ele é inconsciente na realização de sonhos. Obrigada, Josi, gratidão! E que aspecto é esse que é extremamente importante? Bom, é um aspecto que, gente, se vocês me acompanham por aqui, vocês vão ver eu falando sempre dele, porque é importante para a realização de sonhos na carreira e na vida. E que aspectos são esses? Eu coloquei 3, mas na verdade, um tá dentro do outro. São 3. Autoestima, autoamor e autoconhecimento. Bem-vinda, Wesia, Jenny. Então, por que esses 3 aspectos são importantes para que você tenha resultados na sua carreira e na sua vida? Por que eu tô falando exatamente dessas 3 coisas? Bom, autoamor e autoestima estão altamente interligados. Só que para você ter esses 2 aspectos, você precisa ter autoconhecimento. E por que é extremamente importante que você tenha esses aspectos para poder realizar sonhos na carreira e na vida? Você já viu alguma pessoa que ela se autodeprecia realizar sonho? Me responde aqui. O quanto de uma pessoa que se autodeprecia o tempo inteiro, ela realiza sonhos? Me digam aí. Boa noite, Neilton. Você já viu pessoas assim? Bom, é muito desafiador uma pessoa que a forma como ela lida com ela mesma é depreciadora, ela gaste energia para poder realizar sonhos. Por quê? Porque normalmente ela pensa que ela não merece. Ela acha que, poxa, eu acho que não dá. Qual é o nível de energia que essa pessoa vai gastar para poder dizer assim, eu consigo fazer isso? Se ela gasta muita energia depreciando ela mesma. Então, isso é extremamente importante e tem muito a ver com um outro item que eu vou trazer aqui no curso, que é mais pra frente, é um outro item, mas está muito interligado com autoconhecimento e autoestima. Bom, a vida, gente, ela é um reflexo da forma como você vê as coisas. Observe que muitas situações são similares para 2 pessoas, mas a forma como essas 2 pessoas veem essa situação muda tudo. Eu gosto de uma frase que diz assim: as pessoas não sofrem pela realidade em si, pelas coisas que acontecem em si, mas pela interpretação que elas fazem das coisas. E isso tem muito a ver com o processo de autoestima. Mas que tipo de autoestima eu tô falando? A autoestima, de forma básica, simples aí, para todo mundo entender, é nada mais, nada menos do que a forma como você vê a você mesmo.
Como você se estima? Qual é o nível de confiança que você tem em você mesmo para você realizar algo? Você sente que você merece isso? Ou você talvez tenha uma crença aí de não merecimento, de que realmente eu acho que, não sei se eu mereço realmente isso, não sei se eu consigo realmente fazer isso, não confio muito no meu poder pessoal, não confio muito na minha própria eficácia para poder realizar uma determinada ação, tá? Só que muitas vezes a autoestima, especialmente na sociedade que a gente vive, ela está muito relacionada com algo que não é positivo. Como é que essa autoestima pode ser negativa? Bom, algumas pessoas pensam que a autoestima é quando, um exemplo bem bobo que eu gosto de dar para os meus clientes. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitos desafios com exatas, tá? Tô aqui abrindo o verbo para vocês. Não, eu não fiz psicologia porque eu não sabia matemática, gente, não é isso. Mas eu sempre tive muitos desafios com disciplinas como física, química, dava um boom na minha cabeça. Matemática, nossa, meu Deus do céu. Seria autoestima da minha parte virar para vocês hoje e dizer assim, eu sou fodástica em matérias exatas. Isso é autoestima? Não, isso é autoengano. É o que eu falo para as pessoas. Então a autoestima não é o comportamento de você sair por aí se achando em coisas e habilidades que você realmente não tem. A autoestima está altamente atrelada ao autoconhecimento, porque quando você conhece as suas potencialidades, você também precisa conhecer as suas fraquezas. Lembram da matriz SWOT? Fraquezas e forças tem muito a ver com autoconhecimento. Quando eu digo para vocês assim, poxa, eu sou muito boa em dar treinamentos, eu sou boa em escrever textos, eu sou boa em tratar casos de depressão, em casos de ansiedade. Isso tem a ver com autoestima, porque eu estou falando a realidade para vocês. Eu não estou falando algo que não existe, mas eu estou falando de coisas que realmente acontecem. Eu sou boa nisso. E isso tem a ver com o meu processo de autoconhecimento. Mas a autoestima atrelada ao autoconhecimento das suas fraquezas, ela tem muito a ver com uma questão. Eu, Joyce, tenho desafios com essa disciplina aí, mais voltadas para exatas. Mas eu confio no meu poder pessoal de que se eu realmente me dedicar, de que se eu realmente estudar, eu tenho como aprender matemática, eu tenho como aprender essas disciplinas que para mim são mais desafiadoras. Então percebe o poder da autoestima? Como é que isso está atrelado aos seus sonhos, por exemplo? Você pode identificar, como vocês identificaram ontem com aquele exemplo da matriz SWOT, fraquezas e forças. Quando você olha para suas fraquezas, qual é o nível de autoconfiança que você tem para dizer assim, poxa, isso é uma fraqueza para mim, mas eu consigo superar esse obstáculo aqui? Porque isso vai ser extremamente importante quando você se deparar com esses desafios aí na sua carreira, porque vão existir. Eu não tô aqui para vender para vocês um sonho colorido. Tem gente que acha que porque eu falo de psicologia positiva, a gente tem que estar positivo o tempo todo, isso é uma vibe de positividade. Isso é mentira. Ninguém é positivo 24 horas por dia, tá? A gente fala de frequência de comportamento. O que é isso? Na maior parte do tempo, como é que você se comporta? Na maior parte do tempo, você é uma pessoa que consegue ter uma positividade na sua forma de se ver, de olhar as outras pessoas? Gente, uma pessoa que ela tem autoestima baixa, ela tem dificuldades de relacionamento, ela tem dificuldades de alcance de metas pessoais e profissionais. Normalmente, ela tem maior probabilidade de adoecimento até. Uma pessoa que ela tem uma autoestima rebaixada, ela tem maior probabilidade de ter depressão, por exemplo. Porque ela passa muito tempo depreciando ela mesma, dizendo eu não consigo, eu não sou boa nisso, poxa. Gente, exclua da vida de vocês a palavra eu sou incapaz, as frases, na verdade, eu sou incapaz, eu não consigo, certo? E experimentem outras frases como eu ainda não sei, eu ainda não tenho o conhecimento necessário para poder passar por essa situação aqui. Isso tem a ver com autoestima.
contando uma história bem breve para vocês. Eu tô olhando para minha cola aqui, viu, gente? Para eu não esquecer de nada. Uma história bem breve para vocês, que tá até em um dos meus livros, Reflexos e Reflexões, um livro para refletir sobre a vida. Tem um momento que eu tô jogando, é um jogo de puzzle, né? É aqueles joguinhos que você vai formando um mínimo de 3 coisas juntas para você conseguir pontuar. E aí eu lembro que eu cheguei numa fase bem avançada e tava muito desafiador, eu não conseguia passar por aquilo, de jeito nenhum. E aí eu comecei a ficar chateada com aquilo, né? E aí vi que tinha uma colega minha de trabalho, na época eu trabalhava numa empresa, era CLT, e aí eu vi que ela tava jogando o mesmo jogo, só que numa fase muito mais avançada do que eu. E aí eu fiquei, como assim? Como assim essa pessoa conseguiu isso? E aí fui perguntar pra ela, poxa, mas me mostra como foi que você fez. Ela deu 3 cliques, gente. Foi muito interessante esse dia. Foram 3 cliques, eu nunca esqueço disso, me marcou. E aí eu parei e fiquei assim, nossa, como assim, produção? Frases, elas são mais tranquilas de passar, outras frases nem tanto assim, tá? Bem-vindo, Ramilo, bem-vindo, Igor. Gente, vão comentando aqui, tá? Ao longo do tempo aí eu vou tá parando a imagem, então ouvindo o som. Eita, meu povo, a internet. Mas vamos lá. Então, a vida é como um jogo, como eu estava trazendo. Existem fases, e algumas fases, elas são realmente desafiadoras. Mas exclua da sua vida a palavra difícil. Faz um exercício muito básico aí agora. Onde você estiver, fecha seus olhos um pouquinho e pensa em qualquer coisa que você acha que é difícil. E aí você pensa, poxa, fazer tal coisa é muito difícil para mim. Observe como é que seu corpo fica. Será que você tem uma sensação de travar? Porque o cérebro ele entende é difícil, então seu corpo ele meio que trava. Necessário para poder fazer isso aqui. Vocês conseguem perceber que essas duas frases são completamente diferentes? Você consegue perceber que a forma como o seu corpo reage a essas duas frases são completamente diferentes? Então, quando a gente fala de mudança de pensamento, mudança da maneira realmente de pensar, é sobre isso. Porque o teu pensamento, ele vai influenciar diretamente os teus sentimentos e as tuas ações. A forma como você pensa de você mesmo, a forma como você pensa sobre o mundo, a forma como você pensa sobre as pessoas, vai influenciar de forma muito direta o que você faz ou o que você não faz. Então, por exemplo, uma pessoa que ela pensa sobre ela mesma, que ela é incapaz de fazer determinada coisa, só pensa aí, fecha o olho e pensa isso. Eu sou incapaz de fazer X coisa. Ou isso é muito difícil para mim. Seu corpo trava, porque aquele exercício que a gente fez aqui, já não lembro se foi na aula 1, sobre clareza. Lembra que eu falei para vocês sobre como o cérebro reage à nossa imaginação? Como ele reage ao nosso pensamento? Então, você pensou, o cérebro produz. Gente, é muito simples, não tem muito o que se fazer em relação a isso. Vocês já viram na prática como funciona. A gente fez aquele exercício simples de visualização. E o outro exercício que eu dei como dica sobre clareza, que foi pensar na comida predileta de vocês. Pensou, deu um tempinho, você salivou. Por quê? O cérebro acha que aquilo é real. Então, se você está pensando sobre você mesmo, que você é incapaz, ou que determinada coisa é muito difícil, vai ser mesmo, de verdade. Então, por que eu trago essa historinha aí do jogo? Porque naquele momento, eu criei uma frase, e eu disse assim, Joyce, eu falei comigo mesma,
Não diga que o jogo é difícil porque você não sabe as regras. Então, às vezes, você olha para uma determinada situação na sua carreira, na sua vida, e você acha que aquilo ali é difícil, mas, na verdade, talvez você não tenha ainda o conhecimento necessário para passar aquela fase. Da mesma forma como eu travei naquela fase do jogo, porque eu não tinha ainda o conhecimento necessário para aquilo. Quando eu vi uma outra pessoa que sabia como ultrapassar aquela fase, eu peguei o conhecimento dela e fiz o uau, dá certo, e consegui ultrapassar. Então, hoje eu convido vocês a olharem para aquela matriz que vocês fizeram ontem, na aula de ontem, a matriz SWOT, certo? Olharem para as suas fraquezas e observarem o quanto você acha que é capaz, o quanto você acha que é capaz realmente de superar aquelas fraquezas e o quanto você considerava aquilo difícil. Talvez você tenha pensado que é muito difícil de viver de terapia, por exemplo. E se é assim que você pensa, vai ser mesmo. Vai se tornar muito mais difícil. Porque o teu cérebro vai colocar o teu corpo nesse estado de dificuldade, de travamento. Mas olha como simplesmente mudar uma frase, dizer eu ainda não tenho o conhecimento necessário, mas eu posso adquirir, mas eu vou adquirir, certo? É possível isso para mim. Eu confio nas minhas capacidades a ponto de superar isso aqui. O que existe que eu não posso superar? Talvez a morte. O resto a gente consegue equilibrar, certo? Então não vou entrar aqui em crenças pós-morte, ok? Cada um tem a sua. Mas é olhar para você mesmo com muita clareza sobre seus pontos fortes, sobre seus pontos fracos e dizer, eu sou capaz o suficiente de superar essas fraquezas aqui e mais, usar os meus pontos fortes e também as minhas fraquezas ao meu favor. Tem até um vídeo aqui que eu falo sobre isso, foi uma dica muito rápida, porque logo no início da psicologia eu não tinha pretensão de clinicar. Só que eu lembro que no primeiro semestre eu tive uma professora que ela dizia assim, treinem suas caras de paisagem, tá? Porque vocês vão precisar quando vocês chegarem lá na clínica. É necessário isso aí. E eu não sei se vocês já observaram, mas eu sou uma pessoa altamente expressiva. Eu falo com os olhos, com a boca, com as mãos, com tudo. Então, para mim, era um desafio muito grande fazer cara de paisagem. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e peguei o espelho e comecei a fazer cara de paisagem, a treinar. Depois de uns segundos eu fiz assim, cara, isso aqui não dá pra mim não. Se eu sentir vontade de rir, eu vou rir. E se algo me afetar profundamente a ponto de eu chorar, eu vou chorar também. Então não dá pra fazer essa cara de paisagem não. E agora? E aí, conversando com uma pessoa muito amada, ela disse assim pra mim, mas você já pensou que talvez isso seja exatamente o seu diferencial? E aí, que massa! Mas tá aqui ainda, viu, Josi? Tá aqui ainda a aula de ontem, eu vou deixar até as 10 horas, pelo menos, hoje, e vou excluir, tá? E aí, eu lembro que ela falou aquilo pra mim, ela fez, olha, eu já fui em vários psicólogos, já fui em psicanalistas, eu já conheci vários profissionais e eu não conseguia me conectar com nenhum deles, justamente porque eles faziam essa cara de paisagem. E era uma cara, assim, tipo, que a pessoa ficava praticamente sem expressão nenhuma e eu não sabia, assim, eles não interagiam muito, eu tentava ver algum tipo de expressão humana no rosto desses profissionais e não conseguia ver. E talvez isso crie essa conexão. E aí essa pessoa também veio fazer terapia comigo e foram alguns ganhos legais. E eu comecei a perceber que existem forças nas minhas fraquezas. Então, olha só que dica importante. A autoestima é autoconhecimento e estima sobre você mesmo, confiança no seu poder pessoal, confiança de que você tem habilidades e capacidades necessárias para poder superar desafios e também conhecer os seus pontos fortes de maneira assertiva, conhecer seus pontos fracos e mais, conhecer quais são as forças que você pode trazer dos seus pontos fracos. Um outro exemplo disso que é muito massa, tem um personagem chamado Nick, eu não sei o nome dele aqui, o sobrenome dele,
Mas é muito legal, gente, a história de vida dele. O cara nasceu com braços muito minúsculos, né? Ele nasceu sem as pernas, só com 2 pezinhos assim no tronco. Então ele não pode abraçar as pessoas, correr não é uma atividade que ele tenha como fazer. Ele tem muitas dificuldades físicas, tá? O que foi que ele fez? Isso seria uma grande fraqueza para muitas e muitas profissões. O que ele percebeu? A força daquela fraqueza. Ele hoje é um dos maiores palestrantes motivacionais que existem. Eu sugiro que vocês olhem a história dele, Nick Minaj, se eu não me engano, né? E ele conseguiu extrair força das fraquezas. Tem uma outra história aqui do Márcio Vaz, que é um psicólogo hoje, né? Ele era, antes do acidente que ele sofreu um acidente que ele ficou tetraplégico, sem mexer nada do pescoço para baixo. E ele passou 6 meses respirando só por aparelhos. E aí uma coisa interessante que ele fala era que assim, antes desse acidente todo, ele não dava muito valor para as pequenas coisas da vida, mas quando ele esteve no acidente ali e que ele se viu entre a vida e a morte, e ele viu que para ele fazer algo simples como respirar, ele precisava de ajuda, ele começou a agradecer por todas as vezes que ele respirou sem precisar de um tubo. E ali naquele momento foi um up na vida dele. Hoje, em muitas palestras que ele faz, ele fala o seguinte: se eu não tivesse sofrido esse acidente e passado por todas essas situações que eu passei hoje, eu não teria sabido olhar para as minhas forças. Eu não estou desejando para ninguém aqui que vocês sofram um acidente, que vocês tenham algum tipo de dificuldade física ou qualquer outro tipo de dificuldade. Não é isso. Mas é trazer para vocês exemplos de que é possível, de que vocês podem fazer isso. E de que para vocês realizarem qualquer sonho na vida, é necessário você acessar o seu poder pessoal, a sua autoestima, a sua confiança em você mesmo. Deixa eu ver aqui os comentários. Teve um comentário aqui, Josi. A depender da estima que o sujeito esteja passando, terá dificuldade até em admitir seu momento atual. Exatamente. Então, gente, é muito importante esse tema, viu? Muito, muito, muito importante. Hoje eu vejo o quanto isso impacta nos resultados. Qualquer resultado, viu? Deixa eu ver aqui. Ive, desistir do tratamento psicológico com uma determinada profissional justamente por conta da falta de interação, seja das caras de paisagem. Exatamente. Josi colocou aqui, perfeito, forças nas fraquezas. É isso mesmo, pessoal. Então, pergunte para você mesmo. O exercício de hoje é: como você estima você mesmo? Como você se vê? Você se conhece profundamente? Isso vai impactar no que eu falei ontem, na sua persona. Mas como, Joy? Não consigo ver uma relação entre autoconhecimento, autoestima e persona. Tem, vou mostrar para vocês. Gente, quando eu comecei a fazer um autoconhecimento muito mais profundo, né? Eu comecei a perceber que tem coisas que eu gosto muito de fazer, tem coisas que eu gosto muito de fazer e não sei fazer muito bem. Tem coisas que eu gosto muito de fazer e eu sei fazer muito bem. Tem coisas que eu não gosto de fazer e sei fazer muito bem. Tem coisas que eu não gosto de fazer e não sei fazer bem, certo? Tem coisas que eu preciso observar. Isso impactou na minha persona. Em que sentido? Se vocês começarem a observar, na área de terapias, certo? Eu não atendo algumas demandas. Por exemplo, crianças, eu não atendo crianças. Eu atendo a partir de 12 anos de idade, certo? Para psicoterapia e Theta Healing, tá? E também não atendo casos como transtornos de personalidade, psicoses. Por quê? Eu percebi isso fazendo autoconhecimento profundo. Não eram demandas que eu gostava de fazer. Por isso que eu trouxe aqui realizar o sonho de viver do que se ama. Porque lembra que eu falei na primeira aula sobre os sonhos do coração? Eles são mais fáceis de manifestar. É porque traz aquela... Sabe, é como se seu coração aquecesse.
Uma pergunta que sempre eu gosto de fazer para as pessoas encontrarem isso, algo que conecta com elas, é: se hoje você ficasse completamente rico ou rica, não precisasse mais trabalhar para poder se sustentar e você fosse fazer apenas aquilo que você ama, o que é que você faria? Eu faria exatamente o que eu faço hoje. Eu compartilharia conhecimento com as pessoas, eu continuaria fazendo cursos, treinamentos, workshops, palestras. Você sabe o que é uma pessoa passar 10 horas de relógio por dia dando treinamento e muitas vezes não sentir nem cansaço em relação a isso? Essa pessoa sou eu. Muitas vezes acontecia de eu dar, 5 horas de treinamento direto, 6 horas de treinamento direto, e eu tava tão empolgada, entretida, meu coração vibrava tanto naquilo ali, que simplesmente o tempo passava e eu nem conseguia perceber. Eu não sei se tem algum treinando meu aqui, não lembro, eu acho que não vi hoje. Ontem tinha, a segunda também tinha, antes de ontem, perdão, também tinha. Mas eu lembro de diversas situações, porque eu tive a oportunidade de ser instrutora de jovens aprendizes, né? Gestava ali toda a vida deles profissional e dava treinamento para essa galera. E muitas vezes o que acontecia era que até os jovens, que muitas vezes eles eram tidos como difíceis de estar no treinamento, eles ficavam no meu treinamento e dava o horário de ir embora, a gente ainda estava ali, porque a gente estava no fluxo, era gostoso fazer aquilo. Tem uma frase de Confúcio, se eu não me engano, que ele diz assim: escolha um trabalho que ame fazer e você não vai ter que trabalhar nenhum dia. Isso é muito real. É como se você sentisse que aquilo fizesse parte de você. Você nem percebe que você está trabalhando. É tão intrínseco aquilo ali, mas isso tem a ver com autoconhecimento profundo, certo? E aí, trazendo mais uma vez o impacto do autoconhecimento profundo de você mesmo entre a sua persona, eu lembro que quando eu não tinha esse conhecimento profundo do que eu realmente amo fazer, sou boa em fazer, o que eu quero fazer, certo? Eu comecei a atender de forma generalista. Logo no início, como psicóloga, eu atendia de forma generalista. Depois eu fui percebendo que existiam algumas demandas que eu não gostava muito e que eu não me conectava com aquilo, certo? Ah, Wesia, bem-vinda! Então, pura verdade sobre os treinamentos, viu, gente? Wesia foi uma linda que eu tive o prazer de conhecer, né? E uma turma muito legal, assim. Nossa, eu fui muito agraciada com muitas turmas boas, gente, de jovens aprendizes. Aprendia muito e muito, muito, muito com eles. Então, pessoal, olhe aí para você mesmo, certo? Comece a identificar a sua autoestima, a forma como você estima a você mesmo, como você se vê. Pega uma lista assim muito simples. Comece a escrever de forma aleatória até, tá? Não precisa ser algo muito rebuscado, não. Pegue assim as ideias que você tem de você mesmo e comece a escrever. Ah, eu me acho isso, eu me acho aquilo, eu me acho determinada coisa. Coloque seus pontos positivos, o que você acha que é legal em você, seus pontos a melhorar. Se você pensa que aquilo ali você se sente capaz ou não de transtornar, olhe a matriz SWOT que nós fizemos ontem de forças e fraquezas. Olhe para as suas fraquezas e comece a observar: eu sou capaz, eu me sinto capaz de fazer isso? E uma outra pergunta pergunte para você mesma: eu sinto que eu sou merecedor ou merecedora de viver esse sonho? Gente, essa pergunta é extremamente importante. Vocês que me acompanham aqui, todo mundo amava a Joyce, até a galera bagunceira. E eu sempre amei a galera bagunceira também. E eu lembro que foi um período muito legal na minha vida. Até hoje eu tenho os depoimentos lá no Facebook. Então, assim, pessoal, gratidão, Wesia. Gratidão profunda. Gente, é extremamente importante. Por que eu faço essa pergunta sobre o merecimento? Eu sempre trago para os meus clientes, sejam eles de terapia, de consultoria, de mentoria, de cursos, sobre o merecer ser feliz. Vocês sabem que eu falo muito de felicidade.
Alguém fez isso já alguma vez na vida? Eu quero ser muito infeliz, eu quero me ferrar muito, sabe? Eu tô a fim de me ferrar muito. Nenhum ser humano faz isso, gente. Todo ser humano, de alguma forma, ele quer estar bem. Só que, para que você esteja bem, você precisa ter uma crença de que você merece estar bem. Algumas pessoas não sentem isso. Merece realizar o seu sonho. É extremamente importante. Pessoal, vocês têm dúvidas? Hoje, como é que tá aí? Me digam aí. Tá de boas? A gente tá pertinho de terminar. Em dúvidas, perguntas, pessoas? Acho que não, né? Voltou! Foi a internet ou o Instagram, eu não sei, os dois. Tem dias que eles estão de complô. Ah, gratidão, Amparo! Rigor tá aqui, que massa! Então, o que eu tava falando é, quando você só tem conhecimento das suas forças, você não tem autoestima. Quando você só tem conhecimento das suas fraquezas, você também não tem autoestima. Você só consegue ter autoestima se você tem conhecimento das suas forças e das suas fraquezas. É um polo de equilíbrio. E se você tem uma confiança em você mesmo, que você pode usar os seus pontos fortes e também os seus pontos fracos ao seu favor. Por que eu falo também usar seus pontos fortes ao seu favor? Porque eu lembro que logo no início, assim, há uns 6 anos atrás, eu já tinha alguns pontos fortes, certo? Mas eu não identificava esses pontos fortes em mim mesma. Então isso é extremamente importante. E se eu não identificava esses pontos fortes em mim mesma, eu não sabia como usá-los a meu favor, certo? Então é importante esse autoconhecimento, gente, para que você realmente tenha aí maior facilidade, maior probabilidade de realizar os seus sonhos. Você precisa ter uma crença de que você merece fazer isso, certo? Ficou dúvidas sobre o exercício? O que é que vocês acharam do tema de hoje? Escrevam aqui pra mim, por gentileza. Ah, eu tô vendo um monte de coração aí, que massa! Então é sinal de que tá bacana. Coloquem aí pra mim, pessoas. Coloquem aí pra mim o que é que vocês acharam de hoje, se tiveram dúvidas, porque eu vou encerrar, tá bom? E aí vou lá pro grupo do Telegram para colocar um resumo do dia, o resumo dos exercícios, e se vocês tiverem algum tipo de dúvida, qualquer coisa, eu estarei no grupo do Telegram. Se você não entrou ainda, tem como você entrar, o link tá aqui na minha bio, é só você acessar lá o curso gratuito, Como Realizar o Sonho de Viver do que se ama. E aí entra no grupo do Telegram, tá bom? Ah, legal, achou interessante, que massa! Henrique colocou, tá ótimo, harmonia total. Que bacana, Henrique. Muito legal. Muito, muito, muito legal. Ah, gente, eu tenho, já que eu tô falando de realização de sonhos, eu vou colocar aqui pra vocês. Vocês ainda não viram, a gente já tem até aqui o nosso perfil no Instagram, Congresso Despertar. E vai ser lindo, vai ser 100% online lá em dezembro, mas a gente está criando aí algo muito incrível para vocês, junto com mais 8 profissionais maravilhosos, incríveis, assim, tipo, uau! Um processo de realização de sonhos. Muitos sonhos, muitos sonhos. Gratidão profunda, pessoal. E por hoje é isso. Espero que tenha feito sentido para vocês. Peguem aquilo que realmente faz sentido para o coração de vocês, que o coração de vocês diz, uau, isso aqui é possível para mim, esse conhecimento é importante para mim, tá bom? Bom ver todos vocês. Gratidão, Amparo. Bom te ver também. Um beijo. Estarei lá no grupo do Telegram. Vamos ver se eu consigo salvar a live hoje aqui também. Um abraço, cheiro a todos. Gratidão profunda por compartilharem o tempo de vocês comigo. Ai,
Ah, que massa esse comentário! É maravilhoso te ouvir falar. Eu tenho a sensação de que tudo é tão simples. Você sabe que eu tenho essa sensação, Ive, de que a vida é simples? Eu tenho essa crença comigo, que a vida é simples, que ela é leve, que tipo, ai, hoje mesmo eu tava pensando sobre isso. Eu fiz, olha, sabe aquelas situações assim que a gente diz que são situações realmente desafiadoras, aí você olha e diz, ok, o que não tem remédio, remediado está. E o que acontecer, o que vier na minha vida, vai servir de crescimento para mim. Eu confio tanto nesse poder pessoal, que é uma coisa, ok, se vier algo de incrível, incrível, que massa. Mas se vier algo que não é o resultado que eu queria, eu também confio tanto nesse poder pessoal e também uma crença espiritualista, né? Eu confio tanto em Deus que, ai, sabe, o que vier é incrível, vai me trazer crescimento, vai ser tão maravilhoso quanto o resultado que eu queria também. Beijinhos! Beijo, povo! Cheiro!